Olá, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia, tudo Você bem? também não é Wolverine, não, né? Não. Nem é imortal. Agora eu gostei da interpretação. Foi bem. Foi bem? Bem, parabéns. Elivaldo, a reforma administrativa finalmente chegou ontem à Assembleia Legislativa, entregue pelo governador Wellington Dias aos deputados. Eu vi você comentando ontem no Jornal do Piauí que só depois daquela eleição de 1º de fevereiro a Assembleia teve uma movimentação tão intensa, né? Ontem verdade. de deputados, de assessores do governador. E alguns pontos dessa reforma merecem um destaque especial. Nós vamos ver aí quais são os principais pontos dessa reforma, que nós vamos destacar aqui com o Elivaldo Barbosa. Essa reforma que começa a tramitar na Assembleia Legislativa. Primeiro, Elivaldo, a criação de novas pastas, né? Como a Coordenadoria de Fomento à Irrigação, a Coordenadoria de Desenvolvimento Social e Lazer e a Coordenadoria de Fomento ao Saneamento Rural. O governo justificou essas instituições como forma de adequar essas ações ao programa de governo que ele defendeu durante a campanha eleitoral. Então, são 3 coordenadorias ligadas diretamente ao gabinete do governador. Aí tem as mudanças, o IAPEP perde a função de previdência, vai cuidar apenas da saúde dos servidores, o instituto vai ser agora IASP, Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Piauí, a Secretaria de Educação deixa de ser SEDUC, porque perde a cultura, né? Passa a ser só Secretaria de Administração, e a FUNDAC deixa de ser Fundação Pública e passa a ser Secretaria, vai ser a Secretaria Estadual de Cultura, e a Secretaria de Administração recebe, então, a função da Previdência, né, Elivaldo? E o impacto financeiro previsto, segundo o governador, não vai mexer nos cofres públicos, vão ser extintos 23 cargos e criados 7, e o valor é o mesmo, 7 cargos, perdão, R$ 40.200. Ele fez um balanço porque os 7 cargos que foram criados têm valores assim, de remuneração bem maior do que os 20 que foram criados. Então, mais cargos foram extintos, menos criados, mas há uma igualdade em termos de valor. Agora, do ponto de vista da repercussão, logo após a apresentação informal, porque ela não foi ainda entregue oficialmente para tramitar nas comissões da Assembleia Legislativa, mas informalmente, deputados de oposição e o líder interino comentaram a fala do governador ontem na Assembleia Legislativa. Primeiro, ele mostrou que ele é um homem do diálogo, um homem da conversa. Veio aqui conversar não só com a base dele, mas também com a oposição. Apresentou um projeto de reforma administrativa. Eu sugeri a criação de uma comissão com membros de todos os partidos para que essa reforma fosse realmente estudada e discutida com os atores interessados. Se vai falar do IAPEP, vamos discutir com os atores do IAPEP, com os sindicatos, associações. Então, o importante é que essas mudanças elas venham acompanhadas de ampla discussão. Então, nós queremos discutir a reforma dele. Tá aí um dos opositores, né, do governo falando sobre a reforma. O deputado João Matos, que também é da oposição, líder do PMDB, também comentou a fala do governador, aliás, aí o líder interino do governo, o deputado Júlio Arcoverde. Primeiro, elogiar o gesto de grandeza do governador, que veio discutir com os deputados, não só da base, mas todos os deputados da Assembleia. Eu achei muito positivo o entendimento, tanto de governo como de oposição, para que tivesse uma clareza sobre os efeitos que essa reforma vai criar. E o que é mais importante, ela não vai criar custo adicional para o Estado, ela apenas vai adaptar à realidade algumas coordenações e algumas secretarias que precisam fazer esse desmembramento. Claro que a gente vai ter que discutir com algumas categorias que estão nesse processo, mas vai ser um debate bem transparente. Eu acho que com essa transparência, com essa tranquilidade, é que a gente vai conseguir aprovar com a rapidez que o governo quer. Falar em rapidez, Nádia, a oposição promete discutir detidamente, ponto a ponto, da reforma. Foi o que disse o deputado João Matos Nogueira, que é líder do PMDB na casa. Acho que a presença foi importante, ele tirou algumas dúvidas que nós da oposição precisávamos. É importante a participação do secretário de Fazenda, do secretário de Administração, e ele conseguiu nos mostrar de que essa reforma ela não vai criar nada que possa aumentar a receita, ou seja, aumentar ainda mais a folha de pagamento. Então nós achamos que é apenas adequações que estão sendo feitas. Nessa primeira avaliação, eu não queria que dar a minha palavra final, porque eu ainda não a vi pessoalmente, não li, preciso ler essa reforma para que eu possa estar tomando a devida posição em relação ao meu partido e também a mim. Mas nesse primeiro momento, acho que não vamos ter tantos problemas para aprovar essa reforma. Bom, a oposição bem comedida,
promete estudar detalhadamente, mas está aí. Recebeu bem, pelo menos, aí o deputado João Matos. Correto, mas a reação já foi logo depois da apresentação do governador durante a sessão extraordinária da Assembleia, aliás, a sessão ordinária. A oposição já começou a bater na reforma em alguns pontos. O principal, a questão do IAPEP, que fica esvaziado em termos da previdência do servidor público do Estado e também da Secretaria de Fazenda, que perde uma função importante até então, que é a função de controlar despesas do Estado. A Fazenda fica agora responsável apenas e tão somente, não apenas, é uma função nobre e importantíssima, de arrecadar. A Fazenda tem um olhar agora, é a arrecadação, é investir apenas e tão somente em implementar a arrecadação do Estado. Agora, quem ganha? A Supersecretaria, a Administração. Ganha uma superintendência fortíssima, que é de controlar todos os gastos do governo, e também a Previdência do Estado, que passa também ao controle da Secretaria de Fazenda. A Supersecretaria, Elivaldo? Supersecretaria. Então vamos falar com o Supersecretário? Correto, e vai ser inclusive um dos pontos que vai ser bastante exigido na discussão, sobretudo para convencer a oposição de que essa manobra, essa estratégia governista é realmente a mais correta no novo formato da administração pública estadual. Quem está com o secretário estadual de administração é o repórter Egídio Brito, que vai trazer para a gente agora ao vivo, Elivaldo, as informações lá direto do Centro Administrativo. Olá, Egídio, um bom dia para você. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, vamos saber então se a SEAD está pronta para esses novos desafios. Quem vai nos dizer é o próprio secretário de Administração, Franzé Silva, que está aqui ao meu lado. Vocês do governo pediram pressa aos deputados para a aprovação da reforma. Como está então a preparação para essas mudanças? Muito bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia, Elivaldo. Bom dia, telespectadores da Cidade Verde. Na realidade, essa reforma já foi conversada há muito tempo com toda a equipe, e o governador fez questão de estar dialogando com a sociedade, né? Conversamos com os servidores, conversamos com a equipe, e aí, por último, ontem o governador conversou com toda a Casa Legislativa, né? Não teve a preocupação de apresentar somente para a base aliada, mas também para todos os deputados da oposição. A lógica é fazer com que todos possam discutir. Tá? Essa reforma, na realidade, ela não muda muita coisa. Ela é estruturante. O governo está adaptando algumas medidas que ele já anunciou durante a campanha e está criando estruturas administrativas para colocar isso de forma viável dentro do processo administrativo. Esses novos cargos que serão criados, isso vai causar quanto, vai custar quanto, melhor dizendo, para o governo? Vai custar caro? É preciso deixar bem claro para a sociedade. Ontem nós colocamos isso para os deputados. Não haver custo adicional em relação a gasto com o pessoal. Nós anulamos determinados cargos e criamos outros, mas eles empatam em valores. Em relação ao custeio, nós estamos retirando das estruturas antigas e migrando para novas estruturas. Então não vai haver nem custo de despesa com o pessoal e muito menos gasto de custeio. Essa é a lógica da reforma. Num período de austeridade, o governador tem a preocupação de implementar novas políticas que possam atender às necessidades da população sem necessariamente ter que aumentar custos. Vamos acompanhar então uma pergunta do estúdio, é com vocês. Pois não, Egídio, secretário, bom dia. Uma questão que pode gerar polêmica na Assembleia. Qual a vantagem da Previdência sair do IAPEP para a Secretaria de Administração? Elivaldo, essa é uma questão que tem que ser bem esclarecida, né? A estrutura da Previdência, ela migra para a administração, tanto no aspecto de pessoal, quanto de direitos e garantias, né, que já estavam estabelecidas lá, vem para o âmbito da administração. A administração, ela cuida de pessoal, né, cuida do pessoal ativo. E o IAPEP cuidava de nativos e pensionistas. A lógica do governador é adaptar o Piauí à realidade dos outros estados. Então, a Secretaria de Administração já faz isso em outros estados. Então, ela pega todo o histórico do servidor, desde a sua entrada através do concurso público até a sua saída no período da aposentadoria. Mas o importante, e preciso esclarecer, é que o foco que era dado lá no IAPEP vai ser muito mais direcionado aqui. Um diretor do IAPEP, ele ocupa quase que 80% do seu tempo cuidando da questão de saúde.
Então, o credenciamento da rede, pagamento de médicos, terceirizados. E não tinha um olhar sobre a questão do equilíbrio atuarial do IAPEP. Ele vindo para a administração, aqui o foco muda. Temos um coordenador para cuidar somente desse período em que o servidor sai da atividade, mas que precisa continuar recebendo. Então, vamos trabalhar o equilíbrio atuarial, que hoje dá um prejuízo mensal de mais de 50 milhões de reais aos cofres públicos. Temos mais uma pergunta do estúdio. Secretário, além de agora acumular também essa questão previdenciária, o controle de despesas passa para a Secretaria de Administração. Por quê dessa decisão, já que a Secretaria de Fazenda seria a secretaria, teoricamente, mais indicada para cuidar disso? E uma outra pergunta, só para a gente complementar e finalizar: o servidor público, com essas mexidas, vai sentir alguma diferença da administração, do resultado no dia a dia da administração pública estadual? Bom dia, Nádia. Eu já estive trabalhando na Fazenda no governo anterior, do governador Wellington Dias. O que era ruim? Nós tínhamos lá a fatura para pagar, né? Então, nós não tínhamos o controle. Então, cada secretaria fazia suas despesas e quando chegava na Fazenda já era o pagamento. O governador muda essa estrutura, né? A partir de agora, a Secretaria da Administração vai ser uma prestadora de serviços para as outras secretarias. Então, uma secretaria que cuida de estradas, cuida da saúde, cuida da educação, o foco dela vai ser cuidar da sua atividade fim. Não tem lógica a secretária da Educação perder uma parte do seu tempo de trabalho cuidando de terceirizados, de alocação de veículos, água, luz, telefone. Então, o foco do governador é dar liberdade ao gestor para se preocupar com a sua atividade fim. A atividade meio ficaria na administração. E aí a gente tem como controlar melhor as despesas. Então, existe uma sintonia entre administração e Fazenda. A Fazenda vai estabelecer qual é o limite que o Estado pode gastar. E aí a administração vai fazer esse rateio entre as secretarias e cuidar de fazer o controle desse gasto. A ideia é que a gente possa economizar gastos e fazer com que os recursos possam sobrar para os investimentos. Ok, muito obrigado ao secretário Franzé Silva pela entrevista. Nádia Rodrigues, eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Egídio Brito, e também ao secretário de Administração, Franzé Silva. Educação. Vamos à última de hoje, Alivaldo. E, Nádia, o PTB finalmente reconheceu o Nacional e prorrogou, manteve a direção estadual do Piauí. Ou seja, parece que aquelas desavenças ocorridas aí no final do ano passado, início de 2015, desaparecem, pelo menos por enquanto. O ex-senador João Vicente Claudino será mantido na presidência do partido com aval da direção nacional da legenda, que não mexe nada nas comissões provisórias nos estados e, claro, envolvendo, obviamente, o estado do Piauí. Muito bem, Alivaldo. Até logo mais ao meio-dia. Com mais notícias da política, com o Amadeu e a Eliette se encontra lá. Já na coluna Tempo Real, você acessa lá no cidadeverde.com.